Bom dia, alunos, novamente aqui, né? Essa aula introduz para a gente a Primeira Guerra Mundial, falando sobre os antecedentes. A Primeira Guerra Mundial ela vai de 1914 até 1918. Quando inicia a Primeira Guerra Mundial, o período da Belle Époque se encerra. Tá? O que levou as potências europeias a entrar em guerra? Uma guerra que abrangeu uma boa parte do mundo, considerada na época como a Grande Guerra, né? Era chamada assim. E o mundo ficou tão espantado com essa guerra que achava que não haveria uma próxima guerra depois dessa, né? Ledo engano da parte deles. Bom, nós vamos ver agora quais foram os antecedentes que levaram as potências a tomar a decisão de uma guerra tão destrutiva quanto foi a Primeira Guerra Mundial. Lembrando vocês que nesse período já havia um certo avanço tecnológico, várias armas já tinham sido criadas, né, e até alguns bem assustadores, como as armas químicas, por exemplo, já estavam sendo implementadas na guerra. Bom, iniciando então, lembrando vocês, eu não esqueci de falar, vocês podem copiar esses textos que vocês estão vendo aí na tela, colocar no caderno, que assim que a gente voltar para a sala de aula, eu estarei dando visto nessa matéria, ok? Os antecedentes, então. As grandes potências formaram blocos antagônicos, de acordo com seus objetivos imperialistas, que eram o expansionismo e a colonização. Então, um dos principais motivos da guerra, uma das principais causas que provocaram a guerra, foi exatamente a ideia que essas potências estavam tendo no século XIX de disputar territórios na África e na Ásia. Esses territórios representavam matéria-prima, mercado consumidor, local para expansão do seu capital, tá? Exploração de energia. Então, tudo isso favorecia as potências. Quem tinha mais colônias e mais ricas em recursos, mais rica a potência se tornava. E a partir daí, então, as potências europeias vão se degladiar entre elas para conseguir o melhor território possível e voltados-se para o expansionismo. Então, a Europa, nesse período, estava vivenciando a superprodução, também tinha uma superpopulação, ou seja, tinha muita gente vivendo na Europa, eles precisavam também de um território para escoar essa população, né? Então, eles vão usar a África e a Ásia como dois motivos, né? Ao mesmo tempo que eles vão colonizar, eles vão escoar aquela população que está excedente na Europa para essas regiões, que vão se encarregar de, vamos dizer assim, europeizar a África e a Ásia, ou seja, de levar a cultura europeia para esses locais. Nesse período ocorreu a corrida armamentista, que é a paz armada, né? Que eu já expliquei para vocês quando eu falei da Belle Époque, que nada mais foi que uma corrida das potências europeias para se armar, né? Para desenvolver as melhores e maiores armas com poder cada vez maior de destruição. Então, era disso que eles estavam atrás e foram estocando isso, já se preparando para um possível confronto entre eles. Sora, quais foram os blocos antagônicos? Os blocos antagônicos, que eu citei aí logo no começo para vocês, é a formação das alianças. A Tríplice Aliança, criada no ano de 1882, o auge do neocolonialismo, e a Tríplice Entente, como resposta à criação da Tríplice Aliança, criada no ano de 1904. A Tríplice Aliança, ela era composta por 3 nações. O nome Tríplice já indica para vocês que eram 3 nações de cada lado, tá? Então, a Tríplice Aliança, ela foi composta pela a Áustria-Hungria, que era uma potência, a Alemanha, outra potência, e a Itália, tá? Não considerada tão potência assim, mas era um país forte. Aí no ano de 1904, mais 3 potências formaram um bloco antagônico, ou seja, rival da Tríplice Aliança. Quem eram os membros da Tríplice Entente?
era a Rússia, tá? A Inglaterra e a França. Tá? Então eles vão rivalizar entre eles. Sora, por que eles, a França, a Inglaterra se aliaram e a Rússia? Por causa dos interesses que se assemelhavam, contrário dos interesses rivais. Tá? E aí eles vão formar esses dois grupinhos aí, que mais tarde vão iniciar a Primeira Guerra Mundial. Ok? Aí vocês têm uma imagem, deixa eu colocar novamente aqui o laser para vocês poderem ver, que está, né, na verdade é uma charge que está fazendo menção aí à chamada paz armada. Então aqui, ó, a bomba, ela está sendo revestida por uma pomba, né? Simbolizando, a pomba simboliza a paz, e por dentro da pomba, na verdade, existe uma bomba, né? Que é para a ideia de armamentos, a ideia de que as nações parecem estar vivendo um período de paz, mas na verdade estão se armando porque já prevêem um confronto entre elas. Continuando, aqui nós temos um mapa mostrando para vocês a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A linha vermelhinha e as bolinhas mostram as nações da Tríplice Aliança: Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. E a linha verdinha mostra os países da Entente: Reino Unido, que é a Inglaterra, na verdade, né? A França e a Rússia. Ok? No ano de 1905, já o mundo dava demonstrações de estar numa tensão. Estourou a Guerra Russo-Japonesa, que foi uma guerra entre a Rússia e o Japão, disputando o território da China, que era a Manchúria. Tá? Nessa guerra, o Japão dá uma surra na Rússia, e o resultado é que a Rússia passa ali por uma tentativa de revolução, que é o chamado Ensaio para a Revolução de 1917. A Rússia, ela vinha num processo de decadência. Tá? Eles estavam com problemas econômicos, problemas políticos, mesmo assim vão fazer parte da Tríplice Entente. No ano de 1906, mais uma tensão. O mundo ficou sobressaltado, acreditando que poderia ser essa tensão entre franceses e alemães que poderia desencadear uma guerra. Essa tensão, ela vai se repetir no ano de 1911, que nada mais foi que uma disputa lá em Marrocos. Marrocos era um território, uma colônia na África que pertencia à França, e os alemães apoiaram os marroquinos que se rebelaram contra os franceses numa luta pela independência. Os alemães foram lá e apoiaram os marroquinos contra os franceses, e aí quase a França e a Alemanha declaram-se guerra. Tá? E acontece o episódio novamente em 1911. No ano de 1908, a Bósnia-Herzegovina, né, foi anexada pela Áustria-Hungria. A Bósnia-Herzegovina era uma pretensão da Sérvia. A Sérvia também ficava ali na região dos Balcãs. A Bósnia e a Sérvia ficavam nos Balcãs, que era um território, e a Bósnia-Herzegovina acaba sob o controle do poderoso Império Austro-Húngaro, o que desagradou a Sérvia profundamente, e acaba desencadeando lá na Sérvia uma organização secreta chamada Mão Negra, que eles vão acabar sendo aí os precursores do episódio que vai levar à Primeira Guerra Mundial. No ano de 1911, a Itália, desrespeitando as limitações estabelecidas pelas potências europeias, como Inglaterra e França, ocupa a Líbia, que fica no norte da África. Então vocês estão vendo aí que a disputa basicamente é territorial. No ano de 1913, formação do Estado Independente da Albânia, que era uma pretensão também da Itália. A Itália também pretendia a conquista da Albânia, mas que no ano de 1913 acaba se declarando independente. Tudo isso aí está sendo fator para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Aí, em 1914, finalmente o episódio que vai desencadear, que vai engatilhar aí o estopim para a Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato
de Francisco Ferdinando, que era o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro. Vou parar por aqui, tá? Aqui vocês têm o assassinato dele e eu continuo na próxima aula. Gente, estou fazendo curtinho assim para poder conseguir passar as aulas para vocês, ok? Até a próxima.